Olá, meu povo, olha eu aqui novamente, voltando com os nossos vídeos da Palavra do Senhor aqui no YouTube. Eu vou pregar para vocês, vou trazer para vocês esta palavra hoje, continuando o estudo de Gálatas. Eu vou fazer o pão de cada dia, que a gente chama, conforme para as pessoas novatas que estão por aqui. Nós estudamos o devocional e a gente chama de pão de cada dia. Então, esse pão de cada dia, nós estamos estudando Gálatas e estamos no capítulo 3. A gente vai ler hoje o verso 26 e no capítulo 4 a gente vai ler o verso 7. A gente vai ler somente eles e eu vou fazer um resumo do final de semana, que eu não estive por aqui gravando, devido a muitas demandas, tanto de trabalho quanto de casa e também as coisas da igreja. Então, é uma demanda mais apertada no final de semana e eu acabo não conseguindo gravar, mas quando é na segunda ou na terça eu gravo e faço o pão diário, pão de cada dia desse dia, quando eu gravo, e faço um resumo até aqui para que vocês não percam nada. Mas antes disso, não se esqueçam de se inscrever neste canal, de compartilhar este canal, de curtir e de comentar, tá? Quanto mais ele crescer, mais vidas serão alcançadas, amém? Então vamos estudar, Vamos dar continuidade a essa palavra maravilhosa, da carta que Paulo faz aos Gálatas. E nós estamos aqui, lá no capítulo 3, a gente vai ler lá só o 26, que diz o seguinte: pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Lá no 4, o verso 7, que fala: de sorte que já não é escravo, porém filho, e sendo filho, também é herdeiro por Deus. Amém. Gente, está tendo aqui um assunto sendo abordado nesta carta muito, muito importante, que até nos dias de hoje, muitas doutrinas em muitos lugares ainda pregam esse tipo de doutrina, esse tipo de pregação, eliminando o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, de como somos salvos. Aqui Paulo está alertando, nos vídeos anteriores vocês já observam o início da carta que ele faz, ele já está alertando aquele povo. Uma vez ele já passou por aquele lugar, já pregou aquele evangelho, para aquele povo, e dado momento ele soube que o judaísmo, os pregadores antigos, das leis antigas, começou a pregar novamente, misturar e conturbar a mente, distorcer o evangelho que Paulo já havia passado por lá e pregado. Ainda estava aquele questionamento do evangelho da circuncisão, mas agora Paulo, esse servo, está pregando para os gentios, levando a palavra para esse povo que não é judeu. E aí eles começaram a se questionar, e os falsos pregadores ali pregando, rejeitando aquele evangelho de Paulo pregado aos gentios. O evangelho da graça de Deus, o evangelho do amor, o evangelho da fé, da salvação mediante essas coisas. E o que eles estavam entendendo? Que se ele estava pregando, levando Cristo para os gentios, para aquele povo que não era um povo judeu, na mente deles, os gentios tinham que ser judeus para poder ter a salvação, para ser crentes em Cristo. Então era essa a confusão. E Paulo estava tentando explicar: não é necessário. Não é necessário. Se essa nação não é uma nação, não é judeu, se esse povo aqui não é judeu, não é necessário fazer circuncisão, não é necessário ficar debaixo de julgo de lei, nem vocês e nem eles. Mas já que vocês querem continuar desta forma, não tem nenhum problema. Lembrando que a salvação não é por obras, nem por circuncisão, por se fez ou se não fez, não tem nada a ver com isso, Então Paulo estava tentando explicar para eles. E aí nessa carta ele lembra a eles quando que ele se converteu, quando que ele pregou, como foi o evangelho que veio de Cristo, foi do próprio Cristo que libertou ele, trouxe esse evangelho. Ele estava dizendo a eles: eu preguei para vocês o evangelho limpo que veio direto de Cristo. E
E aí ele conta toda aquela trajetória dele. Quando eu estive aí, né, a primeira vez eu não era convertido, mas a segunda vez eu já fui convertido, eu já fui com os meus colegas, e nessa mesma ocasião eu preguei o evangelho, mostrei para aquelas doutrinas antigas, para os chefes, os maiorais que estavam lá, de que tipo de evangelho eu estava pregando, para que eles realmente entendessem que eu não estava fazendo nada fora do contexto, né, fora de Cristo, mas para que eles entendessem que o evangelho que eu estava pregando diverge com eles de certa forma, por conta dessa diferença que eles achavam que era por intermédio de obras, e Paulo estava tentando dizer a eles que ele vai continuar pregando a palavra dele, a palavra do Senhor, para os gentios, mas ele estava pregando que eles podem fazer o que eles quiserem, não tem nenhum problema, mas que somos salvos e que o povo gentil seria salvo somente pela graça e mediante a fé em Cristo Jesus. Então Paulo estava, através dessa carta, tentando mostrar aos Gálatas essa situação, clarear a mente dos Gálatas nessa situação. E aí aqui ele se depara com os discípulos, também pregando este evangelho, e aí ele lembra os Gálatas dessa forma, quando eu topei lá com os discípulos, e eu deixei que eu continuo no meu evangelho, assim como o Senhor me preparou para os gentios, o Senhor também preparou vocês para os judeus. Cada um fica com a sua demanda do trabalho da obra do Senhor. É tanto que os discípulos, um dos discípulos, né, disse a ele que vai em paz, o abençoou, aceitou ele, né, reconheceu ele como um discípulo do Senhor, como um apóstolo do Senhor, que estava de fato em nome do Senhor, que ele poderia sim continuar pregando o evangelho, mas que ele não se esquecesse somente dos pobres. Aí quando a gente vê assim, mas será que ele está falando de fato dos pobres de finanças, né? De fato não é. O que ele quer dizer é que, para que ele lá, de toda a sua caminhada, viajando o mundo, evangelizando o mundo, ele não se esquecesse deles, pobres pecadores que estavam na luta também evangelizando naquele lugar, né? Que assim poderia em algum momento precisar da ajuda financeira dele para manter esta obra, né? Então era mais ou menos esses pobres que eles estavam falando, eram deles mesmos nessa caminhada cristã. Paulo entendeu isso, é tanto que lá mais adiante na caminhada de Paulo, muitas vezes Paulo mandou, né, essas igrejas os gentios ajudar a igreja, né, em Jerusalém, o povo de Israel, os judeus, ou seja, juntos fazendo a obra do Senhor, porque a obra é uma só. Se as congregações, se as igrejas do Senhor entendessem o mistério da palavra do Senhor, não havia divergência, não havia intriga, não havia contenda, não havia nada disso no meio das igrejas, né? No meio das igrejas. Mas, infelizmente, é o que aconteceu aqui, quando Paulo tentou mostrar para eles o evangelho limpo e verdadeiro, o evangelho salvos pela fé, pela graça de Deus, né? E não mediante as obras. Deu essa divergência por conta que eles estavam pregando que os gentios tinham que ser salvos, sim, mas eles tinham primeiro que ser judeus. Tinha que fazer o sacrifício aí de circuncisão. E Paulo estava dizendo, não é necessário. Então aí está todo esse contexto, esse movimento, essa movimentação em Gálatas. E aí ele explica, né, no capítulo 3, Paulo apela para a experiência dos Gálatas, né? O quanto experiência eles tiveram mediante a fé. Ele lembra da experiência de Abraão. Abraão é muito antes da lei, porque a lei ela foi criada lá em Moisés, quando passado depois da promessa do Senhor sobre a vida de Abraão, e Abraão, mediante a fé, repito, Abraão, mediante a fé, saiu da sua parentela, né? Seguiu a promessa do Senhor para a vida dele e do seu descendente, que seria o nosso Senhor Jesus Cristo. Sobre esse descendente seria abençoada as nações, sobre esse descendente seria libertada as nações do jugo da escravidão, do jugo, né? Justamente dessa lei. Aí
tem todo esse questionamento e Paulo está explicando e lembrando justo da experiência de Abraão em relação a isso, né? Ele era antes da lei e ele cria no Senhor. Ele tinha fé. Pela fé, ele levou o filho a sacrifício, né? Seu filho, o único filho. Pela fé, ele saiu da sua parentela e foi. Pela fé, o Senhor abençoou ele, o Senhor deu a promessa a ele. O Senhor prometeu e o Senhor cumpriu na vida dele. Quando o descendente dele veio, pronto, nosso Senhor Jesus Cristo veio para me libertar justamente do jugo. O jugo esse de lei que foi justamente criado, né, para um ai. Um aio é tipo, para um ai daquele que fizer isso ou daquele que fizer aquilo. Era para, na verdade, para que a lei foi criada? Era justamente para alinhar, para poder caminhar mais fácil, para poder organizar o povo a não se dispersar tanto, né, do caminho do reino de Deus. Então, quando a palavra do Senhor diz que a lei não pode invalidar a promessa, ela veio para tentar ajudar a chegar e não chegar tão quebrado o povo, como diz, mas ela não invalida a promessa. E é uma promessa que foi feita muito antes da lei. Foi uma promessa feita lá a Abraão. Abraão não estava ainda dentro desta lei, porque a lei foi criada muito depois, 400 e tantos anos depois, quando saíram de lá, que receberam a terra, foi aplicada a lei, né? Para que quando viesse o filho, quando o filho veio morrer, sacrificar lá na cruz, por mim e por você, nos libertou de todo esse jugo aí. Nos libertou de todo esse jugo. E esse verso que a gente lê hoje, ele diz: pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé. Não é mediante as obras. Não é mediante a lei. É mediante... Nós não conseguimos ser salvos mediante a lei. Ninguém vive à risca a lei. Ninguém consegue. Ninguém consegue. Não vem dizer esse, eu consigo, os 10 mandamentos, consigo viver piamente. Não consegue. Se fosse assim, já pensou, nós não conseguimos, ninguém ia conseguir, ninguém ia ser salvo, não. Porque ninguém consegue, não. Ninguém consegue. Agora, pela fé em Cristo Jesus, nos arrependendo todos os dias e crendo que Ele veio, né, sacrificar a sua vida, que Deus mandou seu Filho para morrer por mim, por você, sacrificando o preço de sangue, morrendo na cruz para nos salvar, para nos libertar desse jugo, crendo nisso, no sangue de Jesus, crendo em Cristo Jesus, crendo, fé, pela fé, aí sim, nós somos salvos. Nós somos salvos, herdeiros com Cristo, co-herdeiros com Cristo. E aí no verso 7 diz, de sorte que já não escravo, porém filho, e sendo filho também herdeiros. Se nós somos filhos de Deus, tanto os gentios quanto os judeus, quem crê em Cristo Jesus é filho dele, é filho de Deus. Adotados, por adoção, nós somos filhos. Aquele povo da promessa do Senhor, ele teve um povo como dele, mas ele disse que ela seria alcançada a todo aquele que crê. Se ela foi alcançada, todo aquele que crê, todo aquele, não importa se é judeu, se é gentil, não importa. Se é de igreja isso, todo aquele que crê, mediante a fé, a graça de Deus vai nos justificar. Mediante a graça de Deus, ela vai nos salvar. Mas não nos esqueçamos que uma coisa não invalida a outra. Vou fazer o que quiser da minha vida, qualquer coisa no mundo. Mediante a fé eu estou salvo. Muita calma nessa hora. Não é bem por aí. Por sermos filhos e termos fé e crer que Ele é um Deus todo-poderoso, um Deus que mandou seu Filho para morrer, naturalmente, como filho, eu quero obedecer o meu Pai. Como filho, eu não quero desonrar o meu pai, né? Como filho, como filha.
mas o maior cuidado de como filha, né, para viver aqui em obediência, não ser desonrosa com a palavra do Senhor, com os preceitos do Senhor, com as coisas do Senhor, né? Naturalmente, quando se é filho, quando se crê nisso, não tem porquê eu fazer todas as coisas demasiadamente, imprudentemente, magoando, né, o nosso Pai, naturalmente. Então, essa palavra aqui, até o verso 4, sobre a nossa filiação em Cristo, quem somos em Cristo, né? Somos filhos. Enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama Abba Pai, de sorte que já não escravo, porém filho. E sendo filho, também herdeiros por Deus. Nós possamos aprender com esta palavra, né? Que nós não mais escravos, nós somos livres em Cristo Jesus.